Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com um tema maravilhoso chamado Dias de Glória. Amados, tivemos a dispensação do Pai, que foi maravilhosa. Nós vemos no Antigo Testamento como Deus começou com Abraão, amém? Uma nova nação da qual viria o Messias. A dispensação do Pai, a dispensação onde Deus agia na história por misericórdia, abrindo o mar, derrubando muralhas. Então Deus fazia para Israel. Então, andando com o Senhor, havia as intervenções diretas de Deus. Essa foi uma dispensação, queridos. Muitos ainda estão nela, esperando que Deus faça para nós, né? Leve esse objeto e Deus fará por você. Compre esse objeto. Então, cheio de misticismo. Naquela dispensação do Pai, onde não havia misticismo, mas agora as pessoas tentam. Depois veio a dispensação do Filho. Se você quisesse achar Deus, você teria que saber onde Ele estava. Se Ele estivesse em Cafarnaum, você ia lá, conversava com Ele, tocava em você. É a dispensação do Filho Emanuel, Deus conosco, né? Então Deus não só agia na história, como Ele entrou na história no corpo físico. Você veja que é um progressivo. Primeiro Deus fala com Abraão, mostra as estrelas. Ninguém vê ninguém, né? Ninguém absolutamente vê Deus, absolutamente crê e Deus age na história ali. Depois Ele toma um corpo de carne, é a dispensação do Filho, aonde perguntaram: eu devo adorar o Senhor aqui neste monte ou naquele? É uma questão muito de momentos religiosos. Você estava com Jesus, ali acontecia. Você trazia o aleijado, ali acontecia. E muitos ainda estão na dispensação dos momentos religiosos. Se eu for naquele momento religioso, um momento de pensamento religioso, mas essa dispensação também já passou. Depois vem um crescendo, olha, veja só, a dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação que nós estamos, a dispensação da graça. A dispensação da graça é o seguinte: agora não é mais a dispensação onde o Pai age na história por misericórdia, não é a dispensação onde o Filho vem e você toca nele, conversa com ele e ele faz aquilo para você. É a dispensação onde o Senhor agora entra em nós, o Espírito entra em mim e você. Quando Ele entra em nós, Ele começa essa dispensação que nós estamos falando, Colossenses 2,19, Cristo em nós, Colossenses 1,27, Cristo em nós, esperança da glória. E aí, essa dispensação que nós estamos falando são os dias de glória. Nós estamos agora na melhor dispensação, a dispensação final, que é a dispensação do Espírito Santo, aonde o Senhor vai edificando a nossa fé. É tremendo, amados. Ele tira os efeitos da queda, né? Porque desde que Adão e Eva pecaram, a sua vista espiritual foi fechada e sua vista carnal foi aberta, de maneira que agora o homem vê o plano visível como maior do que Deus. E agora o grande milagre é este: reverter isso. O grande problema é este, amados. Olha só, desde a queda o homem vê o visível como maior do que Deus. Então ele vê este problema, ele fica preocupado, essa doença, esse coração duro, tudo isso afeta o ser humano, porque Deus sendo invisível e os problemas sendo visíveis, isso vai fazer com que o homem ache que existe alguma dificuldade para que Deus entre na história e afete a história. A fé é isso. Romanos 4,21 diz que Abraão estava certíssimo de o Deus que prometeu era fiel, era capaz. Porque parece que Deus, o seu poder é tão grande que Ele tem senso de humor. Ele chama Abraão para ser o iniciador de uma nova raça, de uma nova família. A sua esposa é estéril. A sua esposa é estéril e de idade avançada. E Abraão creu que Deus podia entrar no visível, mudar o útero da sua esposa e fazer com que ela gerasse filho numa idade avançada. Quer dizer, Abraão creu que Deus é maior do que tudo que vemos e tocamos. A fé está baseada não naquilo que você vê, mas a fé está baseada em que Deus é maior do que tudo aquilo que você está vendo. Você pode ver uma pessoa leprosa de cima e embaixo. Você diz: Deus é maior que essa lepra. Deus não só é maior,
ele pode entrar no plano visível, mudar a pele dessa pessoa. Ele é maior, ele é competente, ele é fiel, para entrar agora nessa pele e vencer os efeitos da queda. Por que ele faz isso? Porque Jesus pagou. Jesus pagou e agora, com o seu sangue, limpou a raça humana e com o seu Espírito, tudo é possível para Deus. O que vemos então, amados, que nessa dispensação agora, o Senhor vai abrir os nossos olhos. Deus é maior do que tu. Vai chegar um momento que você vai ter que decidir. Isto é o que o Espírito Santo faz. Vai chegar um ponto que o Espírito Santo vai te convencer que Deus é maior do que tudo que você vê. Aí é fé bíblica. Jesus chegava para o aleijado e ele dizia: isso é difícil para meu pai. Será que ele consegue desentortar esse osso? Ele chegava em Lázaro morto de 3 dias. Jesus tinha decidido no seu coração que Deus era maior do que qualquer coisa que ele enfrentasse no visível. Maior que as ondas, maior que a doença, maior que a falta de pão. Ele sabia que Deus era maior, dava conta, era fiel. O que é uma pessoa fiel? Alguém que você pode confiar, que não vai falhar. Entendeu? Tudo que Jesus via, ele sabia. Deus dá conta, Deus pode resolver isso. Muitas vezes as pessoas dizem: se é uma gripe para Deus é fácil. Mas se é um câncer aí já fica mais complicado. A gente não compreende que nada no plano visível é maravilhoso para Deus. Está lá em Jeremias 32, 17 e 27, que nada absolutamente assusta Deus, ou não há nada que possa ser difícil para Deus. Quem é que vai revelar as profundezas do coração de Deus? O Espírito Santo. Se a pessoa só conhecer a letra, ela vai ficar desconfiada. Por isso que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, 10 ao 12, que o Espírito Santo, como intérprete, ele revela o que temos recebido gratuitamente pela morte e ressurreição de Cristo. Só o Espírito Santo tem o poder de nos mostrar o quê? O coração de Deus e a grandeza de Deus. Então, é importante conhecer a Escritura e também conhecer a Deus. Há vidas errais por não conhecer a Deus e as Escrituras. Quando você entra no processo da renovação da mente pela palavra, o Espírito começa a tirar os efeitos da queda, o medo de Adão, o seu senso de desamparo, de fraqueza, sabe? De indignidade, eu não mereço a bênção. Quando o Espírito Santo começa a tirar essas informações, esse ponto de vista, e começa a mostrar a grandeza de Deus, começa a brotar a fé. Deus é maior do que isso que estou passando. Deus dá conta disto, e não há nada no visível, nenhum efeito da queda, que não possa ser revertido. Por quê? Alguns dirão: porque Deus é bom. Sim, Deus é bom, não tenha dúvida disso. Mas não é porque Deus é bom só. Deus pode reverter todos os efeitos da queda, porque Jesus pagou e porque Ele derramou isso pelo Espírito Santo que está liberado na terra. Então, a Trindade está envolvida nisso aí. É muito importante nós compreendermos que os sinais no visível é uma prova clara de que Jesus na cruz venceu os efeitos da queda. Quando os efeitos do Calvário aparecem no visível, isso é uma demonstração clara de que Jesus reina. Não há como comprovar as Escrituras senão pelos seus efeitos. Os efeitos que Deus opera através do corpo da igreja testificam que a palavra de Deus é verdade. Nem Jesus esperava que crescem nas suas palavras sem os sinais. Ele disse: se vocês não creem no que eu digo, pelo menos creem nos sinais. Então, o que ele estava dizendo? Que os sinais era a comprovação do que ele estava dizendo era verdade. Ele dizia: vocês creem que eu posso perdoar esse homem? Pode não. Então levante e ande. E a pessoa levantou e andou. Então nós precisamos compreender que qual é o propósito, aonde é que o Senhor está querendo nos levar como igreja. Aqui em 2 Coríntios capítulo 10 fala sobre isso, amados. 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5, nós vamos ver que desde a queda de Adão e Eva ficaram fortalezas na mente das pessoas. Essas fortalezas, elas criam imaginações. É uma frequência de escravidão.
A fortaleza cria imaginações. Então, essa influência diabólica, ela tem o poder de gerar desconfiança, medo, incredulidade, indignidade e fazer parecer humildade. Indignidade não tem nada a ver com humildade. Indignidade tem a ver com incredulidade. Porque se Jesus pagou e te deu, você dizer eu não mereço, isso aí é pisar no sangue de Jesus, que te dá gratuitamente o que ele merece. A alegria dele, porque imagine você morrer na cruz, derramar o seu sangue, para que aquilo chegue às pessoas que você ama. E aí essa pessoa dizer, eu não mereço. Quer dizer, todo o efeito do sofrimento passa a não entrar na vida daquela pessoa porque ela não recebe. Isso é chamado de humildade, mas na verdade isso é negar a herança. Porque o Novo Testamento, o testamento é uma pessoa morre e deixa uma herança. E essa herança não tem que a pessoa fazer nada. Ela recebe por herança, por nascimento. Ela recebe porque a pessoa que morreu, deixou um testamento, decidiu repassar gratuitamente. Hoje nós compreendemos, muitos pastores compreendem que a salvação não tem que merecer. Compreendem isso. Você disser para um pastor, mas ele não merece, ele pecou, dizem, mas justamente porque ele pecou é que ele precisa. E a salvação é para os que pecaram. Isso aí é um presente de Deus por causa da necessidade do homem. O homem pecou, por isto é que Deus o dá a salvação. Não há dúvida de que ele receberá a salvação. Ah, mas eu pequei bastante. Não há dúvida de que você receberá gratuitamente, porque Jesus morreu justamente pelos seus pecados. Quando se fala em salvação, os pastores conseguem ter essa compreensão de graça, que é, se eu merecer não é graça. Tem que ser porque eu não mereço. Tem que ser pela bondade e misericórdia de Deus. Salvação, ninguém fica assim, eu vou fazer por merecer, eu vou tentar. Ninguém faz isso, porque ele sabe que jamais vai conseguir merecer. Mas quando entra na arena da bênção, aí já muda o discurso. Se for cura, não, mas você pecou. Mas o mesmo Deus que levou a enfermidade, ele levou o pecado e dá isso gratuitamente, não tem nada a ver com merecimento, nada a ver com desempenho. Tem a ver com o que Jesus levou e decidiu levar. E decidiu tirar isso de nós. Mas aí as pessoas começam a colocar. Você não vai receber a cura por isso, por isso, por isso. Aí a pessoa entra na autoconfiança. Ela vai tentar fazer por merecer. Ela vai mudar isso, tentar aquilo e tal. Já na salvação não, ela recebeu sem fazer nada. Mas já na cura divina ela vai dizer, acho que foi porque eu fiz aquilo, agora vou me penitenciar, vou sofrer um pouquinho. Ela não vai compreender que ela recebe a cura gratuitamente pela morte e ressurreição de Cristo, que não tem nada a ver com merecimento, ou obras ou desempenho, assim como ela recebe a salvação. Mas, né, Marcelo, os pregadores já mudam. A salvação você consegue de graça, mas já a cura você tem que ralar, merecer, mudar, para com isso e com aquilo. A bênção e prosperidade, bom, aí piora mais. Porque a bênção da prosperidade, além de você ter um bom comportamento, você tem que ter uma boa semeadura. Então agora a coisa ficou mais estreita. Não pode ser que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, que levou todos os efeitos do Calvário que tira a paz. E o que mais tira a paz do ser humano do que a escassez, né? Aí a fonte, que diz o Salmo 87,7, que todas as minhas fontes estão em ti. Mas já a questão financeira, a fonte já não é 2 Coríntios 8,9, que Jesus pagou para que você seja próspero. Não, aí vai depender muito da tua campanha, da tua semeadura, do teu bom comportamento, do teu trabalhar na obra. Aí já não é mais graça, aí já começa a ser salário, já começa a ser efeito, porque eles vão entrar numa questão muito forte, eles vão dizer assim, ninguém vai colher o que não semeou, e você vai colher o que você semeou. Quando nós vemos que quando Israel entrou na terra prometida, Deus diz, vocês não vão colher o que vocês semearam, vocês vão colher uma terra que eu vou te dar, que vocês não fizeram nada, mostrando que a graça é, você não recebe o que você merece, você recebe o que Jesus merece. Mas quando o pregador consegue fazer com que você deixe de confiar na obra consumada de Cristo, e entre para a arena das obras, aí você vai começar a fazer por merecer, e neste momento você deixa de merecer. É o que diz em Romanos 9, do 30 e 32, que Israel não entrou na promessa porque tentou pelo bom comportamento. E aí eles começam a dizer, se você fizer isso, você quer ser abençoado, comece a fazer a obra, né? E aí você vai começar a merecer, comece a fazer isso e aquilo, comece a parar com isso e com aquilo, comece a... Então aí ele atrela a bênção ao comportamento, ao desempenho e ao merecimento. E chama isso de evangelho. Paulo dizia lá em Gálatas capítulo 1, que se alguém vier e pregar outro evangelho que não seja o evangelho da graça, é amaldiçoado, e mesmo que seja um anjo. E hoje nós vemos Satanás transfigurando Deus de luz.
Por quê? Porque eles acham que para salvação você não precisa fazer nada. É tão simples. A pessoa chega ali, detonada, ouve o evangelho e fala, eu quero receber Jesus. O pastor fala, oh maravilha! É por você que Jesus morreu. Ele me aceita. Aceita? Ele me salva. Salva! Pastor, eu também preciso de uma cura. Calma aí, rapaz, esse assunto é outro. Pastor, eu recebi Jesus, né? Eu queria receber a prosperidade como filho agora, porque diz que em Romanos 8, que se eu receber Jesus, a herança é minha. E toda... rapaz, não é bem assim não. Tem toda uma agenda aí para você chegar nisso aí. Então o mesmo Jesus que levou o pecado, levou a enfermidade, levou todos os efeitos da queda. E tudo isso tinha dado gratuitamente, imediatamente. E a questão, qualquer senso de indignidade é diabólico. Não mereço, quem sou eu? Ah não, Deus não vai me dar, porque isto é chamar o seu pecado maior do que o sangue de Jesus. Quando nós pensamos que temos que merecer, nós estamos em outro evangelho doido aí. Porque esse evangelho aqui eu vou receber tudo o que Jesus merece. Paulo decidiu isso no seu coração. Ele é um homem que sempre fazia tudo certinho, e aí ele dizia, agora porque eu fiz isto, eu vou receber aquilo. Chegou um dia que ele falou, espera aí, Filipenses 3,9 ele falou, eu decidi no meu coração, não vou mais apresentar obra nenhuma para Deus, para Ele me aceitar, me salvar, me abençoar. Eu já desisti de tentar merecer o favor de Deus. Quer saber uma coisa? Eu vou apresentar Jesus como meu mérito e vou receber por causa do que Ele fez. Assunto encerrado. Acabou tentar merecer. Eu vou receber o que Jesus merece e esse assunto está encerrado. Passa a régua. E isto, irmãos, é grande sabedoria. É uma dispensação. É a dispensação Cristo e nós esperamos agora. Se você entrar nesta operação da graça, Ele vai te levar a experimentar. Enquanto muitos estão cogitando, estudando sobre, né? Deus vai te levar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar significa usufruir no visível. Aí Deus chama Abraão, sua esposa é estéril. Deus não dá para você facilitar, parece que tudo que o Senhor faz, o Senhor manda passar para o lado de lá ou haver um vento contrário. O Senhor não dá a terra prometida, está cheio de gigante. Deus, Naum 3 diz que Deus tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. O que significa isso? Que Deus nos conduzirá em triunfo sempre, mas é com muitas aflições. Então, precisamos compreender que há um império tentando, é fake, tentando dizer, você não vai conseguir, eu não vou deixar, eu vou impedir. Aí é preciso que haja essas duas vozes, é muito importante. Assim como no jardim, tinha que ter a voz de Deus e a voz da serpente. É importante que haja essas duas vozes, para que você escolha. Não tem como ter livre-arbítrio se não tiver duas opções. Então, é importante que nós sejamos entregues à morte para escolhermos a vida. Quando nós compreendemos que Deus chama Abraão, sua esposa é estéril. Tá bom? Aí Abraão ora, jejua, envia Eliezer para buscar uma esposa dirigida por Deus. Aí Deus dirige para a esposa, a Rebeca. Essa foi escolhida por Deus para continuar, porque eu só tenho um filho e Deus disse que vai fazer uma nação, então agora tem que ser uma mulher de Deus. Aí escolhe a Rebeca. Estéril. Deus, o senhor está brincando? Aí vem Jacó, trabalha 14 anos lá, pela sua esposa que ama e tal, e quando vai ver ela é estéril. Você está entendendo o reino espiritual? Deus tem senso de humor e parece que o diabo está ali. Ele está ali, ó. Não vai prosperar, não vai sarar, tua família não vai se converter. Ele está ali. Agora cabe a você escolher e decidir no seu coração quem é maior, o que você está vendo no visível, ou como diz Abraão, estava certíssimo de que o Deus que prometeu era capaz de fazer o que ele disse. Agora, quem é que produz esse grande milagre de tirar o medo e gerar a fé? Essa palavra tem o poder de tirar você da dimensão do império das trevas do medo, esse é o império do medo, para o reino da fé. Esse é o milagre operado. O diabo sabe que se esse processo não for interrompido, você chegará à maturidade. Por isso ele diz, só hoje você está cansado.
Ah, essa palavra aí não é de Deus. Ah, aquele povo lá é chato. Ah, aquela igreja lá é longe e está chovendo. Ele vai tentar de tudo. Outra coisa que ele tenta, não só através da preguiça, computar as perdas. Você começa a buscar o Senhor, diz lá em Tessalonicenses, que o diabo ele tenta espoliar e fazer com que você se sinta, desde que eu estou levando Jesus a sério, a luta aumentou, a prova aumentou, o dia diminuiu, então, todas essas... Por quê? Porque se você honrar o Senhor e não desistir, o Senhor te dará em dobro lá na frente. Deus, e o diabo sabe disso. Então ele tenta destruir prematuramente, dizendo, desde que você foi para o Senhor, aquele teu namorado se afastou de você, aquele teu amigo já não conversa mais com você, desde que você foi para a igreja você perdeu aquele emprego, desde que você foi para a igreja olha o que está acontecendo na tua família. Ele começa um jogo de intimidação, e é importante que haja esse jogo, para que você faça uma escolha. Deus é mais importante do que isso, ou isso que eu estou perdendo é mais importante, por isso eu vou retroceder? Isto é, você vai mostrar se é um idólatra ou se Deus amará seu Deus sobre todas as coisas. É aqui que você vai parar, como o jovem rico que vai repensar sua herança e dizer, peraí, isso aí é demais. Ou é aquele que vai seguir o Senhor até o fim e ser salvo. Então haverá um momento de aparente expoliação, aonde aparentemente para José e para Daniel é perda, inicialmente seguir o Senhor. Moisés deixar o palácio de ouro e ir para o deserto aparentemente é uma perda. E o diabo faz parecer isso muito bem. Ele tenta de todas as maneiras colocar aflições e situações dizendo, se você levar o Senhor a sério, você não vai aguentar. Agora, de 32 mil vai ficar 300. E o reino de Deus é tomado a força do Espírito, para valentes. É tremendo, irmãos, como nesta peneira, aí só cai pedra preciosa. O resto fica tudo ali. Aqueles cascalhos fica tudo ali, enroscado ali. É maravilhoso ver que muitos são chamados. É triste dizer que poucos são escolhidos. Aqui em 2 Coríntios capítulo 10 diz assim, 13. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos, não é armas carnais. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas na mente. Armas espirituais eficazes para mudar a maneira como você vê e pensa. É aqui que a batalha está sendo concentrada. Mudança de mente. A palavra arrependimento quer dizer mudança de mente. Eu vou ver diferente, pensar diferente, ter conceitos diferentes, palavras diferentes. Eu vou deixar de falar como o diabo e pensar como o diabo e entrar na dimensão da fé, da palavra da fé. E aí o diabo se encrespa e diz, a nova era, poder pensar positivo, fecha tua boca, para com isso. O diabo se assusta, porque as sementes começam a germinar, Olha só. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aonde é que o diabo trabalha? 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então essas fortalezas, elas têm a capacidade de isolar Deus. Isaías 59 diz que o nosso pecado tem a capacidade de esconder Deus. Então o que essas fortalezas fazem? Elas dizem, você tem 10 reais e uma dívida de 15. O que acontece? Você fica preocupado. Isola Deus, porque se você tem um problema, mais Deus igual um milagre, certo? Mas essas potestades têm a capacidade de dizer, se vira, você vai ter que resolver isso aí. Elas excluem Deus. Elas dizem, nessa doença o teu corpo vai ter que produzir, a medula vai ter que produzir, ele vai ter que reagir. Nessa tua dívida você vai ter que se virar para pagar com a agiota. Nesse teu problema familiar, você vai ter que ter sabedoria, argumentos e briga para resolver. O diabo tira o holofote de Deus, coloca em você e diz, se vira. São fortalezas que excluem a Deus, o conhecimento de Deus. O que a palavra de Deus faz? Ela vai incluindo cada vez mais a Deus e tornando cada vez mais claro. Deus está comigo, Deus existe, Deus é maior que isso, posso contar com Ele, Ele é fiel, se eu orar Ele vai se mover. Aí acabou pro capeta. Porque quando nessa matemática você inclui Deus, o problema se torna insignificante e o milagre se torna inevitável. Quando Deus entra nessa matemática,
Porque o mundo está como está, porque o ser humano caído entra em dois extremos, Selma. O que vemos? Ele vê o padrão de Deus, aí ele se esforça na carne e não consegue e culpa-se. Aí ele se culpa, se esforça na carne e se culpa. Aí ele se esforça na carne. Jesus chegou e encontrou a nação mais religiosa da terra, exaustos e aflitos. Exaustos de tentar e aflito por falhar. Porque o problema não está na lei, o problema está na fraqueza da carne. Desde a queda de Adão e Eva, o homem não tem em si condição de cumprir esse padrão para merecer a bênção. E como eu disse, se você não cumprir o padrão, você vai ser amaldiçoado. O homem está nessa situação. Eu me esforço e não consigo o padrão. Sem o padrão, você é amaldiçoado, aí ele fica aflito. Quando ele compreende o padrão já foi cumprido por Cristo e é concedido gratuitamente, e Deus agora não está contra mim, já me perdoou, pronto, acabou o sofisma, cai as fortalezas correntes. É tudo uma questão de o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando compreende que o Deus que era juiz se tornou advogado e morreu no meu lugar e pagou a minha dívida, e agora diz, está quitado, você não me deve nada, e o meu crédito eu repasso para você, pronto, agora muda tudo. Aqui diz, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando, essa é a capacidade do Evangelho, de levar o seu pensamento cativo, de forma que aquilo que é de Deus você filtra, e aquilo que não é, vai se sujeitar à palavra. Vem a preocupação, você consegue sujeitá-la. Vem a tentação, você consegue sujeitá-la. De forma que agora você consegue decidir o contrário do que sua carne está pensando, sentindo e desejando. Agora, essa é a liberdade dos filhos de Deus. A capacidade de decidir o contrário do que eu estou sentindo, pensando ou desejando. Aí está livre. Se o filho se libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando nós entramos nessa dimensão, queridos, aonde esse Espírito Santo maravilhoso vai detonando todos esses conceitos, todos esses pontos de vista, toda essa influência, toda essa nuvem, essa potestade, essa fortaleza na mente, essa fortaleza de aço, que cria imaginações. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo, ela imagina o pior, ela espera o pior, ela fala o pior. E ela só consegue confessar a circunstância. A circunstância passa a ser um Deus. Ela olha aquilo e fala, realmente estou endividado. Realmente estou doente. Realmente esse familiar não tem como se converter. Tudo que ela vê passa a ser realidade suprema. Deus vem e diz assim, sou maior do que você está vendo, sou capaz de mudar o que você está vendo, e eu entro em ação no visível e mudo o visível através da sua fé. Eu entro. E aí, essa entrada de Deus no visível, através das suas orações, é a comprovação de que Jesus realmente venceu. Quando Pedro chega assim, planejado, e fala, levanta e anda, e ele levanta e anda, essa entrada de Deus no visível, desentortando a perna daquele homem, mostra que Jesus morreu e ressuscitou. Entende? Onde não há dinheiro e aparece dinheiro na boca do peixe, aonde, então, no momento que o Espírito Santo começa a mostrar que Deus é maior que os nossos problemas, e aí a fé brota, você começa a compreender. E aí é nova era, poder de pensamento positivo, para com isso, de que a matéria é sujeita a Deus, de que Deus não reina apenas lá no céu com anjos e arcanjos, que lindo, que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, que Deus tem poder sobre as baratas, pulgas e percevejos, formigas obedecem, tudo deve obediência, cada átomo, cada molécula, cada bactéria, cada fungo, tudo isso está sob o governo, nada escapou. E a gente vai, mas isso aqui, se você compreender que Deus tem domínio sobre tudo e que deu esse domínio total para nós e que nós governamos isto é gradativo, claro, mas governar as trevas é o produto final da morte e ressurreição de Cristo. Efésios 3:10 diz que nós devemos comunicar principados e potestades. Nós somos a boca de Deus nessa terra. Enquanto a religião espera, está na dispensação do Pai lá, né? Vou levar esse objeto, isso aqui me garante que Deus vai abrir o mar. Está na dispensação do Pai. Ou na dispensação do Filho. Se eu chegar na igreja, aquela atmosfera pode me mudar. São momentos religiosos.
A dispensação do Filho. Mas a dispensação do Filho já passou, porque ele disse: é melhor que eu vá. Agora estamos na dispensação do Espírito, onde Cristo em nós, ele está 24 horas, pronto, preparado para se mover em qualquer lugar. Quando o Espírito Santo começa essa obra, e vai descortinando isso, irmãos, vai brotando em você uma fé ousada, uma fé diferente. Eles disseram: Jesus é diferente, porque ele fala como quem tem autoridade. Porque Jesus sabia que ele podia governar tudo. Deus fez o homem à sua imagem, semelhança, e deu a ele domínio sobre tudo. Eu não estou falando de pessoas, tá bom? Estou falando tudo no sentido de efeito da queda e da sua carne, que também é efeito da queda. Quando você começa a ver quem Deus é em você, você começa a ver quem você é em Deus. Porque não tem como você saber quem você é agora, porque você, em que Jesus é uma nova criatura, mas você tem toda aquela bagagem de informação de: eu sou pobre, eu sou feio, eu sou burro, vim para o país do terceiro mundo, não tenho faculdade, não tenho PhD. Toda essa informação visível não te define. O que te define é o que Jesus Cristo fez e deu para você no Espírito. O que te define é o que Deus... A única maneira de você saber o que você é entender o que Deus é. Só, não tem outro jeito. Você diz: eu sou o teu libertador. Você fala: então eu sou liberto. Não tem outra maneira de você saber quem você é em Cristo, se você não souber quem Cristo é em você. Então quando Deus diz assim: eu sou o Senhor que te sara, então eu sou curado pelas suas pisaduras. Quer dizer, a única maneira de saber o que eu sou é entender o que eu sou diz que eu sou. Eu só posso saber o que eu sou se o grande eu sou disser quem eu sou. E se ele disser quem ele é, aí eu descobrirei quem eu sou. Porque eu só sou o que sou nele. Não tem como eu ser na minha condição, mano. Se ele dizer: eu sou o Deus do ouro da prata, então eu sou próximo. Quer dizer, não tem escapes. Porque se ele é, e ele é meu pai, e eu estou nele, sou um com ele, o que ele diz que ele é, aí eu digo: então eu sou em ti. Eu não posso descobrir quem eu sou olhando e tateando nos efeitos da queda. Eu só posso descobrir quem eu sou quando o grande eu sou disser uma coisa e eu disser: o Senhor é o Deus presente na minha vida, então eu sou santo. Só tem essa maneira. E quando eu começo a renovar a minha mente, substituindo aquele lixo emocional, porque Provérbios 23:7 diz: como o homem se vê, assim é o seu desempenho. Quando esse lixo emocional começa a sair, essa indignidade, essa fraqueza, essa incompetência, e começa a vir: porque Deus está comigo, não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, começa a brotar em nós agora o quê? Um novo desempenho, o desempenho de Cristo. Quando eu me ver corretamente, uma fé correta, vai destravar um desempenho correto. A obediência sempre será fruto da fé. Porque a obediência que é fruto do esforço, ela é uma obediência religiosa para tentar merecer a bênção, para tentar merecer o favor de Deus e a salvação. Isso aí é morte na panela. Enquanto você não souber que já é agradável a Deus, tudo que você fizer é uma tentativa de tentar ser agradável a Ele. E aí está toda a religião para trabalhar, para te ajudar, né? Quando a pessoa quer ir para o inferno, o diabo rouba um ônibus, né? Então, quando a pessoa cai na mão desses lobos, está perdido, irmãos. Está perdido. Porque se você quer fazer por merecer, sempre terá alguém para te ensinar como ser Marta. Se você quiser fazer por merecer, vai ter as campanhas para te ajudar, vai ter os votos, os livramentos, as consagrações, 4 dias sem comer, de sentir tontura para merecer aquela bênção. Tudo isso é questão de tentar implantar o que Jesus já te deu gratuitamente. Porque você não se consagra para merecer, você consagra para perceber aquilo que você já recebeu gratuitamente. Jesus disse assim, eles disseram: os nossos discípulos aí, os fariseus, jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou: por que ele vai jejuar? Estou aqui com eles. Jejuar é para me perceber, eles estão me vendo. Quando eu for tirado, eles vão jejuar para me perceber no Espírito, só isso. Porque o jejum é para abrir os nossos olhos, que Jesus está conosco, que a palavra de Deus é verdade, só isso. Não é jejuar, eu vou jejuar e por isso eu vou merecer. Então, vai, pega uma cruz aí, prega a tua mão. E é interessante, irmão, que para ser crucificado você precisa de outro. Você pode pregar teu pé, você prega a tua mão esquerda, mas na hora de pregar a mão direita vai ter que ser outra pessoa. Porque você não pode. E quando nós, irmãos, vemos que o veio está, que o justo é libertado pelo conhecimento, vemos que hoje as igrejas têm tudo menos a palavra genuína. Porque enquanto eu entretenho eles vão passar a vida na ignorância e não vão causar nenhum pânico no capeta. É importante, dou a eles atividades pagas, dou a eles
Entretenimento, dou a eles. Hoje está na moda, qual o pastor que está mais na moda agora, mano? Contando piada aí. Contando piada, ele paga 20, 30 mil reais para ele ficar contando piada. Porque é importante isso, porque a igreja precisa disso, irmãos. A igreja precisa disso. Mas, no tempo de Paulo era isso. As armas nossas são espirituais. Tirar o homem de Adão da ignorância e levá-lo para a maturidade em Cristo. Lá em Efésios 4, do 11 ao 13, diz que a única função da igreja é levar os santos à maturidade. E diz que a palavra genuína, nós podemos percebê-lo, que ela produzirá crescimento naqueles que ouvem. Se nós estamos numa igreja e não mudamos, ainda que mude financeiramente, mas se não muda a nível de caráter, comportamento e relacionamento, isso aí está alguma coisa errada. Porque o principal objetivo da palavra não é informar, mas é recriar. Muitas pessoas pensam, irmãos, que se eu fizer PhD, que isso vai resolver uma coisa. A função da palavra não é entender e explicar, isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É se tornar e manifestar, essa é a árvore da vida. Eu tenho muitas pessoas que pensam que a função da palavra é informar. A gente tem esse pensamento ocidental que palavra, informação. Não é. Jesus não veio para informar. Ele veio para recriar algo que estava morto. Ele veio para vivificar, Espírito vivificando. Chegar num cadáver e ficar, escuta, eu vou abrir aqui a apostila aqui para você. Não tem que informar o cadáver, tem que ressuscitá-lo. Então isso é Espírito e vida. Por quê? Porque às vezes uma pessoa analfabeta, que tem um coração correto, você prega o evangelho, é transformada, e uma pessoa muito inteligente fica diante dessa palavra e diz. E não muda, por quê? Porque não é uma coisa aqui na mente, é no coração. Por isso a Bíblia diz que muitos inteligentes têm grande dificuldade de se converter e chegar a ser. Por quê? Porque a linha de raciocínio é, se não me faz sentido, eu não aceito. E as coisas de Deus, eu disse para Abraão, tua mulher vai ter um filho. Mas nunca na história aconteceu isso. O anjo chega para Maria e fala assim, ó, você vai ter um filho, mas não vai ter relação com o marido. Nunca aconteceu isso? Não faz sentido. Entendeu? Você crer que um judeu morto há 2000 anos atrás vai agir porque você põe a mão na pessoa e taca óleo e ela vai ser curada. Isso não faz sentido? Quer dizer, o que tem a ver um judeu que morreu na Galileia 2000 anos lá, com essa doença física aqui, eu vou pôr um óleo aqui e... não faz sentido. E não faz mesmo. Os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, e nós pregamos a Cristo ressurreto, que é escândalo, né? Mas para nós é o poder de Deus. Então essas coisas, irmãos, são reveladas aos pequeninos. Aí está Mateus 11:25. O grande problema é, não são muito dentre vós os sábios, não são muito dentre vós os fortes, nem os ricos. Por quê? A questão é que para que nós cheguemos a este evangelho, claro que primeiro ele vai diminuir para depois expandir. É interessante que ele precisa expandir o ódio, mas primeiro ele diminui. Primeiro você vai ter que se despojar. A Bíblia diz que você tem que chamar a tua sabedoria de loucura para começar a receber a sabedoria de Deus. A pessoa que é muito intelectual não vai ter. Porque ele vai ter uma interpretação, mas não vai ter uma revelação. A interpretação é tua. A interpretação ela é tua. Mas a revelação, ela é de Deus. E a revelação, ela é dada quando você desiste da interpretação. Quando você desiste de tentar entender o evangelho com a sua mente. Você desistir. Não. Eu não posso, eu não tenho essa competência. Em minha condição humana, eu não posso, eu preciso da tua assistência. Quando você for humilde para chegar ao seu fim. Não posso entender essa palavra. Eu preciso da tua assistência, da tua revelação. Aí você será. Mas enquanto o homem diz, não, eu fiz meu QI lá, é bem elevado. E na verdade, eu pego bem. Esse vai ser o empecilho. O ponto forte, não só o ponto fraco, do ser humano, o diabo usa. Quando diz que o diabo, ele se alimenta do pó, é importante compreender. Que o diabo, ele ataca nas nossas fraquezas. Tentações, né? Irritações, sexo fora do casamento, avareza. Ele tenta no ponto fraco do homem caído, mas ele tenta no ponto forte. Você é inteligente. Porque depois tudo bem que você fez, aquela pessoa fez aquilo. Ele vai tentar no ponto forte. O ponto forte, uma pessoa muito inteligente vai ser a última a receber a revelação. Uma pessoa forte vai ser a última a receber o poder de Deus. Porque naquilo que você se apoia em você, o Espírito não prosseguirá. Onde é que o Espírito prosseguirá? Quando a minha fé é colocada em Cristo
o Espírito começa a operar naquela área. Mas no momento que eu tenho um ponto forte, eu confio em mim, naquela área não vai avançar. Porque naquela área a minha fé não está em Cristo, está na minha condição. E o diabo, ele coloca a cunha dele ali. Puxa, como você é inteligente. Puxa, como você é bom. Você é generoso, né? Você não vai crescer no amor de Deus, no fruto do Espírito Santo. Vai ser aquele amor que você vai ficar gabarulando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tinha uma irmã que ela era muito amorosa. E era mesmo. E ela nunca crescia no fruto do Espírito Santo. Porque ela era tão amorosa que ela vivia gabarulando de quão amorosa ela era. E era mesmo. Mas tudo que ela fazia, ela gabarulava. Por quê? Porque naquilo que é humano, a glória será do homem. Se eu estudar bastante essa Bíblia, Samuel, for um PhD, e der um seminário para vocês, baseado na minha compreensão do grego, hebraico, aramaico, eu arraso, acabo os seminários e diz, puxa, que conhecimento! Mas se for algo gerado do Espírito, levará você a Cristo. Levará a ficar impressionado com Cristo e com as Escrituras. E a sensação, se Ele chegou lá, eu também posso chegar. Porque aquilo que é de Deus te levará a Deus. Nós estamos nessa oportunidade aqui, ó. Dias de glória. A terra está cheia do conhecimento de Deus, está cheia da glória de Deus. Foi o que Isaías viu num tempo de guerra, de crise, de cativeiro. Estava tudo dando errado. De repente ele entra na dimensão da glória. Em Isaías 6, a terra está cheia da glória de Deus. Mas o que é isso, Isaías? Estava lá o tempo todo. As carruagens, os anjos, estava tudo lá. As 12 legiões de anjos estavam prontinhas para agir naquela situação. Só que o homem absorto, ontem eu falei uma palavra, irmãos, está no dicionário, irmãos, meditabundo, quer dizer, uma pessoa, irmãos, que está muito distraída e melancólico com aquilo que está passando. Então, uma pessoa meditabunda é uma pessoa que está assim nessa situação. O que vemos é, a pessoa, ela está distraída e absorta com o visível. O maior inimigo da fé é o que você está vendo, são os gigantes. 2 Coríntios 5,7 diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Deus fala que está curado, mas curado nada, está doendo aqui ainda. Entendeu? O diabo pega pesado, irmão. Ele tem os seus argumentos e as suas informações. Agora, isso não é um ato heróico e esforço, pensamento positivo. Isso é um milagre da graça que te dá essa condição de conseguir, como aconteceu com Pedro e João, de olhar para o aleijado e falar, Deus dá conta disso. Se eu orar, o Espírito vai se mover porque Ele é fiel e Ele vai recriar essa perna aqui agora. Irmãos, sem fé nós não podemos agradar a Deus. Por que não podemos agradar a Deus? Nós temos em todo lugar os efeitos da queda. E Deus desejoso de desfazer os efeitos da queda. Para isso Jesus morreu na cruz do Calvário. A pessoa diz que não, Deus não está nem aí com os efeitos da queda, o negócio é só o céu. Mas Deus está ardentemente desejoso de desfazer os efeitos da queda. Ele deixou isso muito claro quando Ele passou por aqui nos Evangelhos. Amém, amados? Ele está muito desejoso de desfazer os efeitos da queda. A grande questão é alguém que andar com Ele e ganhar a mente dele. Amém, irmãos? Vai reinar aqui, Jesus vai reinar no coração, reinar na sua boca, nos seus estudos. Aos poucos você vai ver. E como Deus fica feliz, amados, no dispenseiro fiel. 1 Coríntios capítulo 4. Que é aquele que tira lá de Cristo. Jesus disse assim, o Espírito Santo vai tirar daquilo que é meu e vos dará. 1 Coríntios 4 diz que o dispenseiro fiel é aquele que vai na dispensa de Deus, tira lá do sobrenatural e aplica no visível. Isso é a coisa mais linda, irmão. Jesus curou todo mundo, a cura está disponível. Aí você vai lá e põe a mão e traz para o visível os efeitos do Calvário. Isso é o deleite de Deus. O deleite de Deus é ver os efeitos do Calvário acontecendo na história das pessoas. É você trazer aquilo que é sobrenatural para o natural, é fazer essa ponte da dispensa de Deus invisível para o mundo visível. Jesus fazia isso o tempo todo. Agora, quando você fizer isso, você vai ser perseguido. Você vai ser difamado, porque o diabo não gosta que se desfaça dos efeitos da queda e vai usar os carnais dizendo, você é arrogante, você é curandeiro, você é mercenário, você é bruxo. Ele hipnotiza as pessoas. Ele tentará de todas as maneiras, com todas as armas, difamação, calúnia, perseguição, mas isso não pode parar você, porque você está fazendo o que agrada a Deus. E se você tiver uma coisa chamada temor de homens, você não vai chegar lá.
Temor de homens é se importar muito com o que as pessoas pensam de você. Se você se importar muito com a opinião das pessoas, vamos ver como é que está meu hip-hop aqui. Quantos que estão... meu irmão, você não vai chegar lá. Porque vai chegar momentos em que não vai fazer sentido para quase ninguém o que você está fazendo, porque quase ninguém está na frequência do espírito, na frequência da carne, e na frequência da carne o diabo engana. Aí tudo que você está fazendo está errado, está louco, está fanático. Não vão! Tudo que você pensa está errado, tudo que você fala está errado, tudo que você faz... Agora, se você quebrar isso, eu quero saber o que as pessoas pensam. Eu vou viver para uma plateia de uma pessoa só, Deus. Aí Deus vai começar a mover corações. Por isso que a Bíblia, quando os caminhos dos homens são agradáveis a Deus, faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Deus vai levantar algumas pessoas para te ajudar, como levantou poucos para ajudar Paulo e muitos para persegui-lo. Mas vai ter bons amigos sim, irmão. Isso é secundário, amém? Mas vai ter. O que nós precisamos compreender é isso, irmãos. Estamos numa jornada e que existe regiões muito rarefeitas que poucos chegaram. E quando você chega lá, você está sozinho. Porque a grande multidão de crente carnal, preguiçoso, está aqui. Você chegou ali. Você foi para a montanha, subiu. E quando você chega lá, você vai ver que você está sozinho. Na tua linha de pensamento, na tua linha de atitude. As pessoas vão te julgar mal, pensar mal, questionar. E você tem que descer para agradá-los ou subir mais ainda. Então, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais solitário você ficará, porque esse mundo 99% são carnais. E aí você vai ser perseguido no colégio, porque todo mundo faz, você não faz. É o vitupério da cruz de Cristo. E por isso, muitos o quê? Deixam a igreja. Quero participar do clube. Se todo mundo faz isso, eu tenho bem que fazer. Eu quero viver em bando. Mas a águia não vive em bando, a águia ela vive sozinha. Quem vive em bando é o urubu. Entendeu? O que nós vemos então é o quê? O que nós vemos é o quê? Se você quiser agradar a Deus, você será perseguido, mal falado, desprezado. Esse é o vitupério. Ou você acha que o inimigo vai colocar um tapete vermelho e os carnais vão dizer, puxa, olha que benção que você é. Mas vale a pena, irmãos, porque um dia nós estaremos diante do Senhor e receberemos muito bem. E todos aqueles que ridicularizaram você, que riram você, verão na glória. Lá será 8 trilhões de pessoas lá, e Deus vai dizer assim, chamar você pelo teu nome. Este aqui é meu, e vai passar o filme da tua vida, está vendo? Aí, olha, estava lá, olha, Deus estava com ele, se ele tocasse em mim, olha, ele estava cheio de Espírito Santo. Aí eles vão ver, e vão invejar, mas será tarde. Naquele momento você será honrado. Jesus diz, aqueles que me honrarem, eu honrarei na presença do meu Pai. Esses que hoje são lixo da terra, escória da terra, povo atrasado, fanático, bobo, manipulador, manipulado por pastores, lá na glória serão vistos como superior aos anjos. Há um momento em que Deus vai nos honrar, mas aqui não é lugar de honra, aqui é lugar de desprezo, calúnia, perseguição. E isso não nos deve afetar. É preciso compreender que a unção também trata com isso, tá bom? Você vai ter que, eu tenho que cuidar disso? Não, a unção também cuida disso. A unção cuida do teu entender, do teu proceder, do teu fazer. Fica tranquilo que a unção te ensina tudo, diz lá 1 João. A unção te fará sábio, frutífero, capaz de lidar com a rejeição, com o desprezo, capaz de morrer por Cristo. Fique tranquilo que não tem nenhuma participação da tua carne, tipo, isso eu vou ter que fazer. Não, isso também foi dado por Cristo. Cristo nos concede tudo o que nos diz a vida é piedade, Humberto, lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, e nos concedeu. Então, quer dizer, essas condições para a vida aqui dentro e piedade aqui fora nos foi concedido, de forma que você não vai ter que acrescentar nada de mão humana para derrubar essa montanha. Sem o auxílio de mãos, essa montanha será derrubada, o que significa que não há em todo o trajeto necessário. Eu tenho que ser muito intelectual para entender a Bíblia? Não vai precisar. Eu tenho que ser muito amoroso para conseguir fazer isso? Não vai precisar. Eu tenho que ser muito forte para conseguir isso? Não vai precisar, porque tudo te será concedido e já foi concedido pelo Espírito Santo. Nessa dispensação, não tem como falhar. Nós falamos ontem aqui no culto, Jeremias 32, 40 e 41, que nessa dispensação não vai falhar. Na anterior falhou por causa da carne do homem, né? Esse era o fraco. A dispensação anterior falhou por causa do homem. Nessa não vai falhar, por quê? Porque o Espírito Santo está no comando. Então, Deus não nos deixou assim, eu vou deixar um anjo legal para cuidar de você. Ele deixou o próprio Deus, o Espírito Santo, para cuidar. Deus nos confiou a Deus. Deus, você vai cuidar. Deus nos deixou o Espírito Santo
para cuidar de nós, para nos dirigir, nos guiar. Então, quando nós compreendemos, irmãos, que os recursos vêm dele, a condição vem dele, e o mais maravilhoso é o seguinte: não só os recursos vêm do Senhor, como ele é tão lindo que ele torna isso claro para nós. Os recursos vêm do Senhor, ele vem habitar em nós. Agora eu vou revelar o que eu posso. Ele torna claro para nós quem ele é, o que ele pode, e começa a mostrar quais são esses recursos para nós. Porque não adiantaria receber esse recurso e não perceber, né? Agora ele vem com toda essa capacidade de curar, libertar, prosperar. Ele vem e entra. Agora eu vou te mostrar o que eu sou capaz. E aí ele vai mostrando. E ele diz: o que eu sou capaz é o que você é capaz, o que eu posso é o que você pode, o que eu tenho é o que você tem. E vai repassando essa herança, e essa visão vai ficando cada vez mais clara. E vai brotar em nós o quê? Uma fé ousada, uma fé frutífera. Então são dias de glória, irmãos. Quando os nossos olhos vão sendo abertos pelo colírio da graça, você vai compreendendo que tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Que Deus te abençoe.